de regras de 3, tá? Fiz essa apresentação aqui. Então, temos aqui uma situação interessante, né? A regra de 3 é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Tá? Ele é muito utilizado para praticamente muitos problemas. Tá? A gente tem 2 grandezas, e dentro dessas 2 grandezas a gente conhece 3 valores. Então a gente aplica praticamente aí a regra de 3, ao invés de fazer, às vezes, fórmulas, né, grandes, né, para a prática do exercício. Tá? Então tem aí passos de como se utilizar numa regra de 3. Então, primeiro vamos construir uma tabela, agrupando as grandezas das mesmas espécies em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Tá? Depois de identificar as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, aí sim, depois montar a proporção e resolver a equação. Tá? É simples, né? Vamos verificar aqui um exemplo prático da regra de 3. Né? Então, aqui eu tenho uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar, consegue produzir 400 watts por hora de energia, aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Tá? Então, praticamente, é uma proporção, né? Então, quando a gente fala de proporção, né, praticamente uma ideia proporcional, a gente pode resolver por regras de 3. Tá? Então, como é que eu faria esse exemplo aqui, esse primeiro exemplo aqui? Tá? Então, primeiro, eu montaria a minha tabela. Tá? Então, minha tabela, eu coloquei... Fala lá, boa noite. Tá? Então, aqui, primeiro, dentro do meu exemplo aqui, tá? Eu vou montar uma tabela para poder resolver essa regrinha de 3. Tá? E à medida que no enunciado diz que quando eu tenho para absorção de raios solares uma área de 1,2 metros quadrados, eu consigo produzir 400 watts-horas de energia. Tá? Se aumentasse essa área, quantos watts-horas de energia eu vou ter? Então, lá, a medida, ela praticamente é uma regra de 3 que é diretamente proporcional. À medida que eu aumento a área, é claro que eu vou aumentar a minha energia. Tá? Então, cresce a área, cresce a energia. Tá? Então, eu coloquei aqui uma seta apenas aqui para mostrar que à medida que eu vou aumentando esse valor aqui, eu vou aumentar este valor aqui. Tá? Então, eu identifiquei a minha relação. A minha relação é diretamente proporcional. Tá? Então, para eu resolver essa situação aqui, tá? Eu vou fazer um valor cruzado. Tá? Eu vou fazer uma parte fracional aqui, ó, 1,2 por 1,5 igual 400 por x. Esse x é o valor que eu estou querendo encontrar. E aí eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Tá?
um x aqui. Então vai ficar 1,2 por x e 1,5 por 400. Isso por ela ser diretamente proporcional, tá? Então eu vou ter 1,2 vezes x igual a 1,5 vezes 400, tá? Resolvendo, quando eu tenho aqui uma multiplicação e eu quero passar para o depois do igual, eu vou dividir. Então, eu estou passando esse 1,2 para o denominador aqui embaixo. Então, vou fazer uma divisão. Primeiro eu efetuo a multiplicação, depois a divisão, e eu vou ter aqui o resultado 500 watts por hora, tá? Alguém ficou com alguma dúvida nessa resolução aí? Não, tá tranquilo. Show. A diretamente proporcional, ela é muito fácil fazer, né? Já está enraizado, muita gente faz várias práticas, já. Tá. Agora vamos verificar aqui um outro exemplo, tá? Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Tá? Então, à medida que eu tenho um aumento na velocidade, eu vou diminuir o tempo. Tá? Então, e quanto tempo faria se eu aumentar essa velocidade de 400 para 480? Tá? Então, eu cresço a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Tá? Então, essa minha relação, ela é inversamente proporcional. Tá? Só comparando com a anterior, à medida que eu vou aumentando a área, eu vou aumentar a minha energia. Então, ela é diretamente proporcional. Eu multiplico cruzado. Tá? Nessa, não. Nessa, eu não posso fazer essa multiplicação cruzada, porque ela é inversamente proporcional. À medida que eu aumento, a outra unidade vai diminuir esse valor. Tá? Então, como é que eu vou fazer essa multiplicação aqui? Tá? Eu vou multiplicar exatamente um com o outro. Aqui, ó, em linha. Tá? Então, aqui, peraí. Tarará. Inversamente proporcional. Sim. Aqui seria o seguinte: 400 está para x, olha, aqui está ligado para x, ó, se a gente fazer a multiplicação, tá, em x, e aqui 400 estaria para 3, correto? Então, o que eu fiz? Eu inverti os termos, tá, para poder fazer essa multiplicação em x. Eu poderia também ter feito o seguinte, aqui, ó, 400, eu fazia a multiplicação reta, tá? 400 vezes 3 e 480 vezes x, tá? No caso aqui... Então, no caso, toda vez que tiver uma regra de 3 que é inversamente proporcional, é só eu invertir os valores para ficar... Calma aí. Isso. Para ficar maior. Tá, entendi. Isso. Você ou inverte ou você multiplica em linha. Alguns matemáticos explicam dessa forma, multiplicar em linha. Tá? Esse com esse, esse com esse. Tá? Também é uma forma de explicar. Tá? Tem duas formas de explicar. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter esse multiplicado com x, aqui ó, 480x, e esse multiplicado com 3. 3 vezes 400. Boa noite, Thaís. Tá? E aí o que acontece? Eu vou ter essa relação, vou jogar o que está multiplicando para o denominador, que é x vezes 3, 400, dividido por 480. Multiplico aqui, vai dar 1.200, e divido por 480,
vai ter o valor de 2,5. Tá? Como eu estou falando de horas, é 2 horas e metade do tempo, e 30 minutos. Tá? Quem ficou com alguma dúvida em relação a isso aqui? Então, recapitulando, eu tenho aqui, só para Thaís também se enturmar aqui, eu tinha aqui no exemplo número 1, um exemplo que à medida que eu ia aumentando a área, eu aumento a energia. Então eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, simplesmente eu monto sem inverter, tá, os valores e multiplico cruzado. Tá? Quando eu tenho um valor que é inversamente proporcional, à medida que eu aumento a velocidade, eu tenho que diminuir o tempo. Tá? Se eu acelero mais o carro, eu vou fazer o percurso por menos tempo. Tá? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que multiplicar ou em linha, reto, em vez de fazer o x, ou eu inverto a velocidade para poder fazer a multiplicação de x. Tá? Tem 2 formas de explicar isso daí. Tá? Então, eu tenho aqui a equação montada e resolvo a opção. Mais uns exemplos aqui. Vamos lá. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Então lá, é diretamente proporcional. À medida que eu pego mais camisas, mais caro eu vou pagar. Tá? Eu aumento o número de camisas, o preço aumenta para mim. Tá? Professor, e se no caso eu tiver, tipo assim, mais de uma coluna dessas, no caso 3, tipo assim, para mim identificar o X, tipo, mais de 2 objetos? Aí seria chamado de regra de 3 composta. Tá? E aí, praticamente, seria montado da mesma forma. À medida que você vai ter diretamente proporcional, você vai montar. Inversamente, você vai inverter. Tá? Para poder fazer a multiplicação. A gente vai chegar lá. Tá ok? Deixa eu colocar mais um para dentro. Então, estamos aqui no nosso problema de regrinha de 3. Qual é a vantagem de eu aprender a regra de 3? Tá? A vantagem de eu aprender a regra de 3 simplesmente que me facilita. Ao invés de eu montar várias fórmulas, tá? Eu simplesmente faço as proporções. Tá? E à medida que eu vou descobrindo as proporções, mais rápido eu vou achar a solução. Okay? Então, por isso que é muito utilizado na matemática a regra de 3. Tá? Às vezes nós utilizamos até para física, química, ao invés de aplicar as fórmulas diretas, a gente verifica se dá para fazer. Teve um exemplo aqui, né? O exemplo anterior da velocidade. Era um exemplo que eu poderia ter feito de outra forma, tá? Ter encontrado a distância, entendeu? Ter aplicado a fórmula da velocidade média. Eu teria que ter achado a distância, e depois da distância eu teria invertido e teria achado o tempo corretamente, tá? Então eu poderia ter aplicado aqui a fórmula também da física, mas como você vê a proporção, então é mais fácil você utilizar a regra de 3. Uma simples multiplicação cruzada aqui, né? Ou em linha, né? Dependendo de como é o problema, né? No caso, esse aqui seria em linha. Eu encontrei a solução mais rápida, tá?
Então agora vamos para nosso exemplo, nosso terceiro exemplo. Então a Bianca comprou 3 camisetas, né, e pagou 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo? Então, montando o problema, primeiro eu sempre tenho que colocar a tabelinha aqui. Essa tabelinha me auxilia, também me ajuda a colocar as unidades, tá? As unidades são muito interessantes e você não pode esquecer em um problema as unidades, seja caneta, seja lápis, seja bolinha, seja o que for. Não despreze a unidade, porque às vezes ela vai cortar de uma outra grandeza que está relacionada às duas e pode simplificar uma conta matemática mais para frente. Então, sempre bom você colocar as unidades. Então, aqui eu sei que são 3 camisetas e aqui são 5 camisetas. Já está discriminado a unidade aí, tá? E o de cá seria o preço, tá? Se eu não fizer a descrição, a distinção, eu posso me enrolar depois na resolução, tá? Então, à medida que eu aumento a camiseta, eu aumento o preço. Então, eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional, tá? São grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, fazendo isso, basta eu multiplicar cruzado, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou pegar o 3, vou multiplicar com x, e o 5 vou multiplicar com 120. Tá? Aqui está formado aqui em fração, para eu poder fazer a multiplicação cruzada. Então, lá, 3 com x e o 5 com 120. Fazendo aqui a conta, né? 5 vezes 120, dividido por 3, eu encontro 200. Então, eu vou pagar R$200 por 5 camisetas, tá? Nessa daqui eu poderia até aplicar porcentagem, né? Eu poderia ter complicado um pouquinho mais o problema, ter feito assim, caso ela pegue 5, ela ganha 10% de desconto, né? Então, eu teria que achar primeiro o valor e depois aplicar em cima os 10% de desconto. Vamos continuar para o nosso último exemplo aqui, para a gente ir nos exercícios, tá? Pegar aqui os exercícios para a gente fazer alguns deles, mas esses exercícios eu sempre jogo para vocês fazerem e me retornarem. Já estão em débito, né, com a lista de primeira que eu coloquei para vocês, aí de operações matemáticas e tal. Tem também no site, tá? No site eu vou colocar aqui na descrição de novo. Entrou aluno novo aí. Então, aqui, ó, exame.cf. Tá? É o meu site, onde eu coloco a informação de vocês terem esse material, ter o acesso à apresentação do PowerPoint, né? Ter o acesso às documentações aqui e a lista de exercícios a mais. Eu vou sempre incrementando aqui para poder dificultar para vocês, tá ok? Então vamos para o nosso exemplo 4. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Aqui, Bruno, eu já vi um exemplo parecido com esse daqui. Vamos ver se tem para frente aí. Da regra de 3 composta, onde coloca aí o número de pessoas também. Aí eu já tenho 3 grandezas, tá? A gente vai ver deve ter um aqui, quando for na parte de regras de 3 composta, acredito eu que deve ter, tá? Então lá, eu tenho horas por dia trabalhado, eu tenho 8, vou reduzir para 5. Mas isso aqui é inversamente proporcional, porque se eu diminuo o número de horas por dia trabalhadas, é claro que eu não vou entregar num prazo menor. Eu vou ter que aumentar este meu prazo, tá? Então, vamos
continuar com o pensamento aqui. Eu tenho aqui, na minha regrinha de 3, onde é inversamente proporcional, onde eu vou montar exatamente essa minha tabela dessa forma, mas depois eu vou inverter, tá? Então vamos lá. Horas por dia trabalhada, 8, caiu para 5, vou ter que aumentar o tempo em dias, tá? Então vou verificar aqui, deixa eu dar um page up. A gente já sabe que é inversamente proporcional, tá? E aí invertemos os termos, tá? Então nós temos aqui x sobre 20 igual a 8 sobre 5. Aqui no caso seria o contrário aqui, né? Nós invertemos aqui para poder fazer a multiplicação cruzada, tá? Eu poderia também ter feito aqui, ó, em linha reta, ó. 8 eu multiplico com 20, 5 eu multiplico com x. Então vamos lá. 5x é igual a 20 vezes 8. Então eu multiplico, né? 20 vezes 8 é 160, dividido por 5 vai dar 32. Tá? Alguém está com alguma dúvida em relação à regra G3 simples? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Thaisa, Paulo, Thomas, boa noite, tudo bem? Tu que entrou agora? Tô tranquilo por enquanto. Beleza. Então, beleza. O que acontece? Agora nós temos a regra G3 composta. São problemas que a gente vai resolver, onde vai envolver também proporcionalidade, tá? Mas com mais de uma grandeza, com mais de uma unidade, né? Vamos dizer assim, tá? Então, deixa eu verificar aqui como é que a gente vai também fazer passo a passo dessa regra de 3 composta. Então, lá, vamos verificar as grandezas que são envolvidas, separar em uma tabela, tá? Determinar qual o tipo de relação entre elas, se é direta ou inversa, e efetuar os cálculos utilizando os dados disponibilizados. Tá? Eu tenho aqui, vou parar aqui essa apresentação aqui, eu tenho aqui uma outra apresentaçãozinha aqui. Tá, então acredito que vocês vão reclamar aqui da letra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse aqui eu não tenho na apresentação, eu tenho no Word. Então lá, eu tenho aqui alguns exemplos de regra 3 composta, vamos praticar aí uma delas. Tá? Então nós vamos ver uma diretamente proporcional. Então vamos lá, se alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias, são necessários 5 kg de arroz. Então eu já tenho 3 grandezas diferentes: pessoas, dias e quilos de arroz. Quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Tá? Então, nós vamos verificar se a grandeza é direta ou inversa. Montei aqui a minha tabela, né, de grandezas, e eu estou vendo que está totalmente diretamente proporcional. Eu vou ter que aumentar o número de pessoas. Estou aumentando, de acordo com o problema, o número de dias, tá? E então eu vou ter que aumentar o número de quilos de arroz, senão eu não vou conseguir fazer essa alimentação dar certo aí, tá? Então, se eu tenho diretamente proporcional, eu vou montar a minha fração, né, as minhas frações assim. Eu vou sempre isolar aonde está o x e vou
passar sempre para o lado do igual. Tá? Então lá, 5x igual, então lá eu tenho 9 sobre 15 vezes 25 sobre 45. Tá? Uma multiplicação de fração, a gente viu na última aula, eu vou multiplicar os numeradores e os denominadores diretamente. Tá? Então aqui eu fiz a minha multiplicação e depois eu vou fazer o cruzamento aqui, ó. O x está ligado a 225 e o 675 está ligado a 5. Então aqui, ó, se esse cara está dividindo, passa para cá, é igual, né? Multiplicando e ao mesmo tempo aqui. E aí depois eu passo os 225 para dividir. Então eu vou ter 675 vezes 5, que vai dar 3.375, e depois eu vou dividir por 225. E o resultado deu 15. Tá? Então eu vou ter 15. Então, Fala. no caso, eu vou pegar a regra de 3 composta e fazer ela ficar simples para eu poder resolver. É, praticamente isso. Praticamente isso. Você vai usar as grandezas para poder fazer aqui a multiplicação. Tá? Praticamente isso aí. Viu aí uma totalmente direta proporcional. Vamos ver uma agora que seja inversa, né? Temos aqui uma outra diretamente também proporcional com mais uma grandeza, com mais uma parte da tabela. Tá? Então, vamos verificar se o que a Bruna falou é verdade. Então, vamos lá. Numa gráfica, existem 3 impressoras que trabalham por 4 dias, 5 horas diárias e produzem 300.000 impressões. Se uma máquina precisa ser retirada para manutenção, tá? Então vou reduzir o número de máquinas, tá? E as 2 máquinas restantes trabalham por 5 dias, fazendo 6 horas diárias. Quantas impressões serão produzidas? Então, à medida que eu for diminuir o número de impressão, eu também vou diminuir a produção. Vamos verificar aqui. Vamos verificar esse X aqui. Tá? Então, a gente vai verificar que algumas são diretamente proporcional. Aqui, ó. Se eu vejo o A com D, à medida que eu diminuo o número de impressão, eu vou diminuir o número da minha produção. Tá? Eu diminuo o número de impressão, eu vou diminuir o número de produção. O P e D, eu estou sempre analisando as colunas com a coluna do X, tá? Para eu verificar se é ou não inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Então lá, na primeira, quanto maior o número de impressoras trabalhando, maior a quantidade de impressão. Então ela é diretamente proporcional. Na segunda, quanto mais dias trabalhados, maior é a quantidade de impressão. Tá? Então também é diretamente proporcional. E na terceira, quanto mais horas trabalhadas, maior a minha quantidade de impressão. Tá? Então eu vi que todas as 3 são diretamente proporcional. Tá? Então, já que eu analisei como diretamente proporcional, então eu vou montar minha fração. Então lá, primeiro eu isolo o x. Então lá, 300.000 sobre x igual. E aí eu vou colocando a fração normalmente aqui, ó, 3 sobre 2, 4 sobre 5, 5 sobre 6. E efetuo a multiplicação normalmente. Multiplico o numerador e o denominador. Tá? Olha que coincidência, deu 60 por 60. Eu poderia ter simplificado aqui, ó, para 1, né? Mas vamos lá.
vou multiplicar 60.000 com 300, né? Múltiplo cruzado, e deu exatamente os 300.000, tá? Então, se duas máquinas trabalharem 5 horas por 6 dias, não será afetada a minha produção, tá? Se manteve a minha produção. Foi? Entenderam aí a resolução do problema? Tranquilo. Foi? Tá, então, vamos ver agora uma. Deixa eu ver aqui. Praticamente é isso aqui. Então, a análise sempre você vai fazer se vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Eu trouxe aqui dois exercícios diretamente proporcional, tá? Tem também inversamente proporcional. Deixa eu trazer aqui um inversamente proporcional. Tá aqui. Eu vou mostrar aqui o enunciado, tá? E vou fazer aqui a resolução aqui. Pera aí, deixa eu... que eu não copiei na... Eu trouxe deixa eu salvar aqui isso aqui. Vamos lá. Parou a apresentação? Deixa eu botar de novo. Então agora nós vamos ver uma opção de inversamente proporcional, onde tem uma opção de inversamente proporcional. Então, ó lá, um texto que ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras, o espaço em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminuiu-se para 30 o número de linhas. Então aqui, ó, linhas. Botei uma unidade aqui, para poder sempre me guiar. Então, lá, de 45 eu estou caindo para 30, tá? De 80 letras eu estou caindo para 40, tá? Então, quantas páginas eu vou conseguir melhorar isso aqui, né? Então, lá, eu já montei a minha tabelinha aqui, ó. A e C são inversamente proporcionais. Então, à medida que eu vou caindo o número de linhas, quanto menos linhas em uma página, maior o número de páginas, tá? Isso é fato. Se você tem lá um caderno lá de 45 linhas, você só quer escrever 30, você vai utilizar mais páginas, tá? Então, ele é inversamente proporcional, tá? E o B e C também são inversamente proporcional. Quanto menos letras cabe em uma página, maior o número de páginas, tá? Então, agora como é que a gente vai fazer aqui as razões inversas, tá? Então, aqui, ó, eu vou isolar o x, ó, normalmente, só que aqui eu vou inverter. Tá? Eu vou jogar o numerador para o denominador e o denominador para o numerador, tá? Seria aqui, né, 45 e 30, então eu joguei o numerador para cima, 30 por 45. Tá? Aqui seria 80 por 40, então eu inverti também de 40 para 80. Viram aí como é que é um inversamente proporcional? É só o caso de inverter para você resolver. Tá? Tem algumas lições que às vezes fica difícil de você encontrar como se é diretamente ou inversamente.
Aí você vai acabar tendo que fazer 2 vezes, né? Mas lá, você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, vai fazer cruzado aqui e vai achar o resultado aqui. Então aqui deu 18 páginas que seriam ocupadas. Foi para a conta? Conseguiram entender o inversamente proporcional? Esse meu inversamente proporcional está lá embaixo. Vou apagar um montinho aqui, que eu acho que eu devo ter esbarrado aqui no enter. Deixa eu ver aqui. Então agora vamos verificar lá os exercícios. Vou passar alguns aqui para vocês. A lista que eu passei para vocês aqui. Vamos fazer aqui juntos. Alguns, os outros eu vou deixar aqui para casa. Deixa eu ver aqui se é esse aqui é o que vocês estão vendo, né? Tem algumas questões aqui que são para concurso, então vamos pegar o primeiro aqui. Então, ó, vou dar um tempo para vocês fazerem aqui. Deixa eu ampliar aqui o zoom. Foi demais. Então, vamos lá. Questão 1. Em uma granja com 800 frangos, 984 quilos, duram exatamente 10 dias. Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, tá? Então, no caso aqui, é uma ração, tá? Essa ração duraria a mesma ração com o mesmo peso. Então, é uma regra de 3 simples. Tá? Eu só preciso saber se tivesse 200 frangos a mais, quantos dias daria essa ração? Então, aí, tem tempo para vocês acharem o resultado. E aí, galera, já conseguiram montar o esqueminha? Como é que ficou a proporção aí? A fração. Bruna, Thaisa, vamos lá. E aí, galera,
Já montaram a proporção aí? Então, como é que ficou? Frangos. Deixa eu botar aqui meu quadro negro aqui para vocês verem. Saiu alguma coisa aí para vocês? E aí, então, estão vendo o quadro? Como é que fica a proporção do meu cálculo, né? Eu tenho 800 frangos que consomem 10 dias. Se eu aumentar 200 a mais, então eu vou ter 800 mais 200, vou ter 1000 frangos. Quantos dias eles vão comer a mesma quantidade de ração que eu compro, tá? Então, se aumenta o frango, vai diminuir o dia, né? Praticamente ele é inversamente proporcional, tá? Então eu vou multiplicar reto ou vou inverter aqui os valores, tá? Eu gosto de fazer dessa forma aqui. Então vamos lá, eu vou ter 1000 x igual 800 vezes 10. Deixa eu ver quem tá me chamando. Vai dar 12 dias? Calma aí. Calma aí. 12 dias? Não, calma. Tinha que voltar na pergunta. Então, fala aqui, boa noite, beleza? Estamos brincando de regrinha de 3. Não, calma. Não tem como dar 12. Não, calma. Meu Deus, de pressão, X igual a 8. Por 800. Vezes 10. Vai dar 5. 8,5 aqui. Opa, o que você está fazendo aqui? Vai dar 8 dias. Não, calma. Vai Vamos lá. diminuir. É inversamente proporcional. Tá? Então, praticamente eu vou inverter aqui a parte de frangos. 1000. Geralmente, Ai, eu faço esquece, filho errado. 1000 sobre Vamos lá. x. Peraí. 1000 sobre x vai dar 1000x. 10 vezes 800. 8.000. 8.000. Isso, 8.000. Aí dividido. Dividido por 1000. Calma aí.
Acho que vai dar 8, calma aí. Ah! Fiz errado essa parte. Tá achando aí o microfone, Thomas? Como é que eu vi aqui? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o microfone. Melhorou? Tem que consertar isso aqui. Mas eu vou verificar isso aí. Show. Eu boto muito alto aqui porque eu sou um cara que fala baixo. Aí, mas eu tô pertinho aqui do microfone, o microfone tá aqui, ó. Aí eu posso abaixar um pouquinho o volume. Aí eu acho que o chiado que vocês escutam é da própria interferência do computador. Não consegui descobrir isso não. Vamos para a próxima, Bruna? Vamos. Eu tava esquecendo de multiplicar, fazer o cruzamento. Por isso que deu 12, porque eu fiz direto, mas agora deu certo, Deu 8. Então vamos pro próximo. Então, estamos aqui no 2. Deixa eu envolver aqui o 2 para vocês verem destacado aqui. Espera aí. Vou copiar aqui para vocês também, caso alguém não tenha. Pronto. Então, para analisar o processo de multa de trânsito, a Prefeitura dispôs de 18 funcionários que conseguiram realizar o trabalho diariamente, analisando 135 processos. Então, 18 conseguem verificar de 135. Em um dia, infelizmente, 4 funcionários não compareceram. Então, supondo que todos os funcionários atendam a mesma demanda de processo nesse dia, a quantidade de processo analisado será de... Então, se caiu o número de funcionários, cai o número de processo. Então, eu tenho uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. O anterior é inversamente, esse é diretamente proporcional. Então, tempo para vocês fazerem. Vamos lá. Vou fazer aqui também já. A letra D, professor, eu já fiz. Já? Você falou letra D de dado? Isso. Perfeito. Alguém achou coisa diferente?
Então lá, eu separei lá, por um lado, os funcionários, para outro, processos. Então lá, 18 funcionários conseguem fazer 135 processos. Se eu cair 4 funcionários, então de 18 eu caí para 14. Quanto ao número de processos, ele é diretamente proporcional. Então, se eu aumentar o número de funcionários, eu aumento o número de processos. Se eu diminuir o número de funcionários, eu diminuo o número de processos. Faço multiplicação cruzada, tá? Cruzada. Verifica aí. Verifica aí se você achou exatamente isso aqui, ó, 18x. Esse outro x aqui é 1 vezes, tá? Esse aqui, ó, 135 vezes 14, tá? Então, praticamente é isso aí. Aí eu faço a multiplicação cruzada, divido por 18, e aí eu vou ter o 105 aqui, letra D. Tá? Vamos para o próximo aqui, vamos verificar qual. Acredito eu que vai ser a nossa última que vai fazer, mas em compensação tem aqui uma penca, aqui ó, uma penca de exercício já para vocês brincarem aí, tá? Então vamos pegar aqui, esse é o 2, então vamos pegar aqui o 3, tá? Vou copiar aqui e colar para vocês o enunciado, para quem não pegou o exercício lá no WhatsApp. Então lá, como é que eu resolvo essa equação aqui? E esse daí eu não coloquei as opções, tá? Porque eu vi que também estava ficando facinho de botar opção, então eu tirei as opções. Supondo que cada funcionário de uma microempresa com 35 integrantes gasta 10 folhas de papel diariamente, quantas folhas serão gastas nessa mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50? Tá, então, nota que é diretamente proporcional. Vamos lá. Vamos fazer. Então, eu tenho funcionários. Essa questão aqui, devido a uma situação que houve aqui, eu coloquei para marcar essa sentença. Lá, vamos ver qual o valor que a Bruna achou.
Bruno aqui tá indo bem. Vamos lá, Alan, vamos lá, Paulo, vamos lá, Eliezer, vamos lá, Tomás. Já fizeram aí? Essa daí? Regrinha de 3, boa. O meu deu aproximadamente 14,2. Eu acho que tá certo. Então, deixa eu parar aqui, apresentar meu trabalho, para vocês verem uma situação aqui. Estava esperando só a Bruna falar que eu apresento aqui. Pegadinha de concurso, hein, galera? Olha só que legal. Então, é exatamente o seguinte. 500 dividido por 35 vai dar 14,28, alguma coisa assim, né? Então, assim, eu não tenho como cortar uma folha e trabalhar. Então, geralmente, em concurso público, vai vir a questão, o resultado próximo, assim, como é 15,28, pode botar assim, 15,4. Não é o 15,4 não quer dizer que é o 15,28. Tá? Então tem alguma coisa errada. Mas está mais próximo do que o 15. Entendeu? Só que é óbvio que aqui seria 15 folhas, porque eu não vou cortar a folha e botar numa impressão, alguma coisa assim. Entendeu? Então se passou um pouquinho de 14, com certeza tem mais uma folha entrando na minha resolução lá. Não tenho como trabalhar com 14, alguma coisa, tá? Isso já. Então, já se no caso tiver na opção 14,28 e tiver o 15, eu tenho que colocar o 15. Ele não vai botar o 14,28 porque é praticamente o valor que vai dar da divisão, mas ele vai botar próximo, 14,3. Por exemplo, aí você 28 para 3, esse aqui vai marca, entendeu? Mas, poxa, você consegue dividir essa dízima de folha? Não. Então é óbvio que você utilizou mais uma folha da resma, né, de papel. Então você utilizou 15 folhas. Então por isso que eu tirei as opções, entendeu? A, B, C, D, entendeu? Para não induzir a pessoa ou acertar ou errar. E comentar sobre isso, tá? Então, geralmente quando é uma coisa que é inteiro e você não consegue dividir, entrou um inteiro aí, tá? Lá depois ele, tá bom, eu vou precisar dessa parte branca aqui, rasguei, né? Mas você pegou a folha da resma, tá? Então aí no caso daí é 15 folhas. Foi, Bruno? Tem que ficar ligado, porque as pegadinhas são feitas para cair, tá? E isso acontece direto, tem que estar ligado em tudo, né? Claro que ali no calor da emoção, você tenso, você querendo fazer conta, você vai botar 14,3, né? Pô, 28 aproximou, ele deve ter aproximado 14,3. Pô, mas você consegue fazer 14,3 folhas? Não. Então você tem que ficar atento aqui. 15 folhas vai estar correto. Tá? Você pegou mais uma folha da resma. Tá? Tente fazer o restante. Nós estamos com o tempo aí já expirando. Tente fazer o restante. Manda para mim por mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de me perturbar. Entra no site exame.cf, lá tem mais questões para fazer, muito mais. E lá é prova. Você vai marcar, errou, vai estar a sua pontuação lá. Tá? Professor, fala, Tom. é só clicar nesse link que o senhor coloca que já vai abrir o site com as informações? Sim. Aí o que acontece? Lá você precisa fazer o cadastro e me informa pelo WhatsApp o seu e-mail. Porque a Bruna tentou agora, não foi o e-mail de notificação, deve ter ido para o spam, porque esse site exame.cf é um site gratuito, né, de um domínio gratuito. Uhum. Então, o Google
deve ter colocado. Eu acredito até eu que foi o seguinte, meu servidor deu uma mudança de IP, então eu acredito eu que quando muda esse IP, eles colocam em evidência e não colocam, deve ter colocado em spam ou algo do tipo. Mas aí é só mandar mensagem para mim que eu vou valido e já vou incluindo vocês nos cursos. Aí se você falar assim, poxa, eu vi aqui um curso aqui interessante, pô, me coloca aí, só pedir que eu vou e coloco vocês. Ok? Show de bola. Então beleza. E não deixe de mandar depois digitalizado as questões feitas, essa que eu mandei via WhatsApp. Tá? Que aí a gente tem um retorno. Ou Só então as alguma respostas? dúvida, pode ser a resposta direta ou alguma dúvida que você teve. Olha, essa daqui eu não consegui fazer, alguma coisa assim, eu faço certo. aqui e mando pro zap de vocês. Faço um videozinho aqui curtinho e mando pra vocês, tá ok? A aula estava gravada, vou subir agora pro canal lá do YouTube. Valeu? Valeu. Então, um abraço aí a todos, boa noite, estudem. Não deixem de estudar não, galera. Isso daí Show de bola, boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.